pessoal, a gente vai resolver esse próximo problema aqui, que está na nossa lista, né? O problema da I15, a distância entre dois pontos, né? Onde o enunciado diz que ele vai passar dois pontos num plano, né? Ponto 1 e ponto 2, como é um plano cartesiano, né? Então cada ponto possui duas coordenadas, né? X e Y. Então esses dois pares ali de x e y vão definir cada um dos pontos. A gente quer calcular a distância, essa aqui é chamada distância euclidiana entre esses dois pontos, né? Então, só para ficar mais claro aqui pra gente, né? Vou pegar aqui o plano cartesiano. Imagina aqui, então, nesse exemplo, esses seriam dois pontos. Então, o ponto 1 possui a coordenada x menos 5, a coordenada y 5, e o ponto 2 possui as coordenadas 6 e 4, 6 para x, né, e 4 para y. Né. O que ele pede então é para a gente, informando, sabendo esses dois pontos, a gente conseguir calcular a distância entre os dois, que a gente chama de distância euclidiana, tá? Então essa é a ideia, essa representação visual de qual é o problema, tá? Então, como entrada, a gente vai ter os dois valores, repare então que eles são os valores reais, né, os valores float, e a gente calcula aplicando essa fórmula aqui, né, é a soma da potência desses dois pontos ali, né, e a gente tira a raiz quadrada entre eles, matematicamente falando, né, quando a gente eleva ao quadrado e tira a raiz quadrada, né, então ele se anula. Isso aqui é para a gente fazer o que chamamos de módulo, né? A gente considera valores negativos ali, a gente quer de fato a distância real entre esses dois pontos, né? Então naquele exemplo lá do gráfico, né, a gente teria lá um valor do ponto 1 negativo e na subtração, na soma, aquilo ali teria valores estranhos, né? Então essa operação faz isso e ele calcula de fato a distância entre aqueles dois pontos, considerando o sinal deles, né? E aí, ao fim disso, né? Então tem 4 valores, são 2 valores entrados em uma linha, 2 valores entrados em outra. Isso é importante para a gente controlar a nossa leitura, né? A gente apresenta um único valor, né? Que é a distância. Ele exige especificamente que tem que ser apresentado em 4 casos. Isso diz pra gente que se a gente não formatar isso na saída, né, a gente tem um presentation erro, mesmo que nosso cálculo esteja correto, nossa informação seja apresentada corretamente. Então, como entrada, a gente tem o x1 e o y1 na primeira linha, na segunda linha x2 e y2. Então, ponto 1 e ponto 2 na linha de baixo, né? Então é bem fácil a gente resolver, inclusive o intuito da gente resolver isso aqui junto é para eles terem noção do uso de uma biblioteca, né? Então a gente define os valores, né? x1, y1, x2, y2, né? Tipo float ali já resolve o nosso caso, né? E agora a gente faz a leitura, né? Então F, com o que a gente tem ali já dá para fazer a leitura, né? Imagem F, que a gente vai ler dois valores, eles estão separados por espaço, né? Já viu como é que faz isso, né? E a gente pode dar a destinação para ele. Então os primeiros dois pontos é x1 e y1, né? x1, y1. Para quem perdeu os outros vídeos, esse aqui é a forma de leitura, aquele espaço para a gente poder ler exatamente como está, né? Não precisa necessariamente dar o Enter, né? E o e-comercial é na leitura que a gente usa, indicando, ó, use esse endereço, sua variável e comece a guardar lá dentro, né? Outras características, né, só para você entender. Então na leitura obrigatoriamente a gente define sim. E esse aqui é o nosso formatador de entrada, né? Para dizer, ó, reconhece esse valor que está entrando ali como um float, né? Na próxima linha a gente tem a eleição novamente disso, mas guardando agora x2 e y2. Agora a gente precisa fazer o cálculo, né? Então precisaria talvez de uma preferindo assim, pode ter uma variável para isso também, né? D para distância, né? Agora a gente vai calcular ali a própria distância deles, né?
Bom, como é que a gente calcula? A gente já deu a equação aqui, né? Agora é saber utilizar isso, né? Em algumas linguagens, né, a gente não precisaria de outras bibliotecas, porque a raiz quadrada a gente consegue fazer isso com operadores normais de potência, né? Para potência também, se a gente precisa da biblioteca, né? A biblioteca para poder fazer isso é a biblioteca matemática, né? A mat.h, né? Aqui a gente tem funções matemáticas prontas, tá? Então D, a gente precisa primeiro fazer essa raiz quadrada aqui, né? Square root, né? A gente já tem a função pronta, que já tiver tudo dentro, vai calcular a raiz quadrada disso, né? Então já fez a raiz quadrada ali de fora, agora precisa fazer essa soma dessas subtrações elevadas ao quadrado, né? Então vamos fazer aqui, né? E cada uma daquelas partes ali primeiro, ó. Então esse aqui é o primeiro caso, né? x2 menos x1, né? Agora a gente precisa elevar ao quadrado, né? E a gente tem a função power, né? A função power, ela recebe dois argumentos, tá? A função pronta lá da biblioteca, lembrando toda vez que a gente vê parênteses, né? São funções. A gente vai aprender isso depois, né? Na próxima, fundamento da disciplina, na próxima disciplina, né? Então é um conjunto de códigos, só para entender rapidamente, que realiza funções. Existem passos lá já criados por alguém, né? Então utilizando isso para não ter que fazer isso manualmente, né? Então o power, o SQRT, né, o nosso square root, ele tudo que ali dentro, né, o valor que resulta dessa expressão, desse cálculo, né, vai ser calculado a raiz quadrada. Então esse aqui a gente pega a nossa subtração, faz exatamente como está aqui e eleva ao quadrado. Então elevar ao quadrado é o power, né, a potência. Então a gente está levando a 2, né, qualquer potência que a gente quiser levar, o segundo valor aqui é o valor do expoente, né. O que mais? Agora é uma soma de uma nova função power, né. Agora calcular para y os valores de y, né. 1 menos y2 menos y1 elevado ao quadrado. Então, lembrando que o vírgula ali é para separar os elementos, né? Então esse é o valor que a gente quer na base e esse é o valor do expoente. Então aqui o valor da base, né? y2 menos y1 é uma expressão, né? Elevado ao quadrado, né? Então isso aqui numa questão de prova de concurso, né? Para explicar isso aqui no código, né? Vocês precisariam que é uma operação seguida de diversas expressões, né? Então a gente tem uma expressão de subtração, uma chamada a uma função que eleva ao quadrado, né? O resultado disso faz parte, é um dos elementos dessa expressão maior, né? Ou seja, a gente tem dois valores que são o resultado disso e a gente tem depois uma expressão. Então a gente tem quantas expressões aqui? Olhando por aqui, né? Tem essa expressão, a gente tem essa expressão que seria a segunda, né? Vou realizar aqui para ficar visualmente mais parecido. E a gente tem essa outra expressão, que vai pegar o resultado que concluir aqui, o resultado que concluir ali e vai fazer ela, né? Então, beleza. Assim, ao final do processo, a gente tem na variável D o nosso valor, né? Agora é a saída, né? printf, a gente precisa formatar para ele apresentar como um valor float, né? E a gente faz assim, né? Agora, ó, qualquer valor do lado da parte inteira, seguida de 4 casas decimais após o ponto decimal, né? Tá ali. Usa ponto porque tá em inglês, né? E não em português, porque em inglês as casas decimais a gente separa com ponto e não com vírgula. E aqui é a nossa expressão, né? Em formato printf, né? A gente pode mandar um D, né? Assim ele vai realizar, né? Então agora eu preciso compilar, né? TCC, distância 2 pontos, ponto C, menos O, distância 2 pontos, né? Que é a saída do nosso executável que a gente vai gerar, né? A gente vai compilar, nem sempre acontece assim, eu tinha esse ponto aparecido, né? Que ele diz, ó, a referência não definida para essas duas funções, né? Power e square root, né? Se a gente, por exemplo, não incluísse isso, seria um erro diferente, né? Ó, eu falo ali, né? Aí o meu compilador aqui que a gente inclui, ele até inclui, né? Ele fala, ó, inclua para ter acesso ao Power e a Square Root, né? QRT, inclua a biblioteca
matemática, né? Mas a gente corrigiu, ele continua dando aquele erro ali, né? Aquele erro, então, que ele apresenta, né? Ele não está encontrando, precisa instruir para que ele encontre, inclua a biblioteca matemática, utilize ela, porque ela é uma biblioteca do sistema, né? Então já está instalado, vem instalado junto com o meu compilador, que é o GCC, né? A gente passa esses parâmetros ali, mas com certeza, copiando esse código, esse erro aqui, pesquisando na internet, você atingiria essa solução, né? Agora que ele está compilado, a gente pode executar, né? Então, você tem 2 pontos. Agora o que a gente precisa? Vamos executar exatamente como está ali, ó. Se eu copiar aqui, ó, você pode fazer isso. Clique no botão direito, colar, agora quando der o enter, ele lê aquela primeira linha. Agora ele está esperando a segunda, né? Copiei. Eu podia digitar também, né? Não nada não. Ó, 4.4721, certo? Agora é questão de pensar, testar ali se ele vai exigir a quebra de linha no final, se ele exigir a quebra de linha, é só mandar um contra-barrinho aqui, né? Beleza, então é esse o processo, né? Mas o intuito foi mais para apresentar esse problema. A gente está utilizando uma outra biblioteca, a biblioteca matemática, tá? Então ela faz duas das funções aí que a gente pode usar muito em exercícios, né? A potência e a raiz quadrada, tá?